Bom, boa noite, galerinha. Então, vejamos. Nessa aula, nós vamos iniciar os estudos sobre os verbos, né? Principalmente timeline e as formas interrogativas e negativas. Talvez uma das maiores dificuldades inicialmente de inglês é justamente isso, de compreender o uso de algumas palavrinhas na língua inglesa que quando você vai tentar alguma tradução, ela não aparece nessa questão da tradução para o português, né? E compreender como se usa essas palavrinhas para formar as formas interrogativas e negativas. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que é timeline, né? Então, uma linha do tempo. Verifique aí nessa timeline que ela tem três setinhas, três pontos, né? Distintos. A setinha apontando para baixo, né? A do meio, now, quer dizer, no present, que é no tempo no presente, aí faltou uma letra N do present aí. A setinha indicando aí a sua esquerda é yesterday, ou seja, o passado, vai indicar o passado, e a setinha indicando para a sua direita o tomorrow ou future, tá? Então, a primeira coisa é compreender aí os três pontos distintos. Now, para as coisas que acontecem agora, e yesterday, para as coisas que já aconteceram, e tomorrow, para as coisas que ainda irão acontecer, tá bom? Então, vamos dar aí. Então, para a gente fazer uma pergunta ou uma negação em inglês, é necessário que a gente precisa de utilizar auxiliares, tá bom? Então vejamos, no present, now, para fazer perguntas, eu vou usar ou do ou das, tá? No centro aí, ou do ou das. Para negar, eu vou usar ou don't ou doesn't, tá bom? Em yesterday, quando eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar did para fazer uma pergunta e didn't quando eu vou fazer uma negação, tá? E para tomorrow, eu vou usar will para fazer uma pergunta e won't para fazer uma negação. Então, em inglês, se eu quero fazer perguntas ou negações, eu vou precisar sempre de auxiliares, que são essas palavrinhas aí, tá? Então, elas vão me auxiliar, vão me indicar que aquilo é uma pergunta. E o mais interessante também, tá? É que os auxiliares, eles também indicam o tempo da pergunta. Então, se eu vejo qualquer palavrinha, qualquer frase, aliás, que ela começou com do, então aquilo está me dizendo que é uma pergunta e a pergunta está no present, está no presente. Se eu vejo qualquer frase que começou com did, quer dizer o quê? Que isso é uma pergunta e essa pergunta está no passado. Se eu vejo qualquer frase que começou com will, isso quer dizer que é uma pergunta e essa pergunta está no futuro, tá bom? Vejamos como é que isso funciona. Aí eu utilizei as frases da música Favela, né, de Alok, e vejamos aí. Para fazer uma pergunta, usa-se do e das. Do they live in a favela? Do you like funk beats? Do you like her beautiful hazel eyes? Does she like to live in a favela? Does she have a baby? Does the baby cry? Do we go to the Redeemer now? Do Anna and Bia dance funk? Ok, então vocês viram aí que todas as perguntas elas começaram ou com do ou com das. Agora, quando é que eu vou usar do e quando é que eu vou usar das? Simples. Eu só vou usar o das quando eu falo de uma pessoa só. Por exemplo, aqui em Does she live in a favela? Então, she é somente uma pessoa, está falando de uma menina, de uma mulher. Então, se eu falo de apenas uma pessoa e eu não estou falando diretamente com essa pessoa, então eu vou usar o does, tá? Does she have a baby? A mesma coisa, eu estou falando de uma pessoa, de uma mulher. Então, se eu falo de apenas uma pessoa, aí eu vou usar o does. Does the baby cry? Cry means chorar. Então, estou falando de apenas uma pessoa, do baby, do neném, né? Então, por isso que a pergunta começou com das, tá? Então, sabendo quando é que eu uso das, quando eu falo de apenas uma pessoa e eu estou falando indiretamente, fazendo uma pergunta indiretamente, não estou conversando diretamente com uma pessoa, eu estou perguntando a uma pessoa para saber da outra pessoa, então não estou conversando diretamente com essa pessoa, tá? Nesse caso, eu vou usar o das. Para todos os demais casos, para todo o resto no presente, eu vou usar do, certo? Então, das, quando eu falo de apenas uma pessoa, seja um menino, seja uma menina, seja uma coisa, um objeto, tá? E do para os demais casos, ok?
E para fazer negações? Para fazer negações eu vou usar don't ou doesn't. Por exemplo, aí vejamos as frases. I don't live in a favela. I don't like funk beats. I don't like her beautiful hazel eyes. She doesn't like to live in a favela. She doesn't have a baby. The baby doesn't cry. We don't go to the Redeemer now. Anna and Bia don't dance funk. Então vejamos aí. Quando é que eu uso don't e quando é que eu uso doesn't? Da mesma maneira que eu uso o do e o das. Nesse caso de falando de uma pessoa ou mais de uma pessoa, tá? Ou falando diretamente ou indiretamente. Quando eu falo que she doesn't like to live in a favela, eu não estou falando diretamente com essa pessoa, né? Eu estou falando dela, mas não estou falando diretamente com ela. She doesn't have a baby. A mesma coisa, eu estou falando dela e não diretamente com ela, tá? The baby doesn't cry. Então vejamos que a posição do don't ou do doesn't é logo após o sujeito, como seria em língua portuguesa. Eu não moro em uma favela. Eu não. Sujeito eu não. Em inglês, I don't live in a favela. Tá? A posição do don't ou do doesn't é da mesma maneira, logo após o sujeito. E sabendo que eu uso doesn't quando eu falo de apenas uma pessoa e eu não estou falando diretamente com essa pessoa, ok? Tem algumas outras particularidades na língua inglesa no present tense, no presente, quando a gente fala na forma afirmativa. Tá? Então, todos esses casos aqui são para formas afirmativas. Então, na terceira pessoa do singular, quando se fala indiretamente de apenas um sujeito na forma afirmativa, acrescenta-se S ao verbo. Então, vocês viram lá na musicazinha Favela, de Alok, que tem um monte de palavrinhas terminadas em S. Então, ali acontece o quê? Está falando de apenas uma coisa ou apenas uma pessoa. Então, em inglês, no presente, se eu falo de uma coisa ou uma pessoa, o verbo sempre vai terminar em S. Aí, todos os S estão grafados em vermelho, tá? The sun rises. Então, terminou em S, porque eu estou falando de apenas um objeto, que é the sun, o sol. She opens up her hazel, beautiful eyes and begins. Vocês viram que opens e begins está terminado em S. O S está grifado porque está falando de apenas uma pessoa, tá? She lives in Santa Teresa. Do mesmo jeito, o verbo terminou em S porque está falando de apenas uma pessoa. She works the favela night. Tá? Bom, simples, bem, né? Se terminou, se está falando de apenas uma pessoa, o verbo sempre termina em S. Mas nós temos alguns pequenos complicadores que é preciso a gente estar sempre memorizando e lendo para não esquecer. Então, quando os verbos terminarem em S, Z, SH, X, CH e O, ao invés do S, aí eu vou ter que acrescentar ES. Então, the bee buzzes. Então, a abelha, ela zumbi. Anna dresses a blouse. Bia does a cake. She watches TV. Então, vocês viram aí que os verbos que estão grifados terminou em Z, terminou em S, terminou em O, terminou em CH. Então, eu tive que acrescentar ES a esses verbos aí, tá bom? Uma outra particularidade é sempre que o verbo ele terminar em Y e for precedido de uma consoante, né, como foi o exemplo aqui do verbo cry, o verbo chorar, tá? For precedido de uma consoante, retira-se esse Y e acrescenta IES, igual lá na música Her Baby Cries. Então, ele terminava em Y, esse verbo termina em Y, cry, eu retirei o Y e acrescentei IES. E vocês viram que as outras partes da frente, she picks him up and tells him beautiful lies. Então, os outros terminaram em S normalmente, tá bom? Então, é bem simplesinho. É bom que assista o vídeo mais de uma vez para compreender melhor. E logo depois que vocês assistirem o vídeo, tem um formulário. Vocês cliquem no formulário e respondam as questões, tá bom? Obrigadão!